Og, rei de Bazã, permanece como uma figura formidável na história antiga e na tradição bíblica. Ele é lembrado não apenas por seu tamanho imponente, mas também por seu reinado poderoso e misterioso. Um gigante entre os homens, ele governou o terreno acidentado de Bazã, uma região conhecida por seus homens imponentes e imponentes pedras de basalto. As paisagens rochosas de Bazã eram tanto um refúgio quanto um símbolo de sua força. Diz a lenda que Og possuía um segredo, um livro antigo passado de geração em geração de gigantes, um livro que continha a chave para seu passado esquecido e conhecimento proibido. Este livro, envolto em mistério, é dito conter segredos que poderiam mudar a compreensão da história. O livro de Og, como é conhecido, narra a história dos gigantes desde suas origens até sua queda. Ele detalha suas vidas, suas batalhas e suas interações com outras civilizações. Fala de suas guerras com humanos, suas interações com o divino e sua perspectiva única sobre os eventos do mundo antigo. Essas histórias oferecem uma visão rara e fascinante de um tempo em que gigantes caminhavam pela Terra. A existência do livro tem sido sussurrada entre estudiosos e caçadores de tesouros durante séculos, mas seu paradeiro permanece um mistério. Muitos têm procurado por ele, atraídos pela promessa de conhecimento e poder. Alguns acreditam que o livro está escondido em uma caverna remota em Bazã, protegido por maldições antigas e guardado pelos últimos descendentes de Og. Essas cavernas são ditas estar repletas de armadilhas e enigmas, desafiando aqueles que ousam entrar. Outros afirmam que foi perdido no tempo, destruído por aqueles que temiam seu poder ou procuravam apagar os gigantes da história. A destruição de artefatos poderosos é uma prática comum para aqueles que desejam controlar a narrativa histórica. Apesar da falta de evidências concretas, a lenda do livro de Og continua a cativar a imaginação, oferecendo um vislumbre tentador de um mundo perdido de gigantes e seu conhecimento proibido. Este conhecimento, se descoberto, poderia revolucionar nossa compreensão do passado. A busca pelo livro de Og não se trata apenas de descobrir um artefato perdido. Trata-se de redescobrir um capítulo esquecido da história humana. É uma jornada que mistura arqueologia, história e mito. Trata-se de compreender os gigantes, seu papel no mundo antigo e seu impacto na narrativa bíblica. Os gigantes são frequentemente mencionados em textos antigos, mas sua verdadeira história permanece envolta em mistério. O livro tem o potencial de desafiar nossas suposições, reescrever a história e lançar nova luz sobre os mistérios do nosso passado. Ele poderia fornecer respostas para perguntas que têm intrigado estudiosos por séculos, iluminando aspectos desconhecidos de nossa herança. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto, no deserto da Judéia em meados do século XX, causou ondas de choque no mundo dos estudos bíblicos. Esses manuscritos, escondidos por séculos, trouxeram à luz textos que mudaram nossa compreensão da história religiosa e cultural da região. Escondidos por séculos em cavernas com vista para o Mar Morto, esses manuscritos antigos forneceram um vislumbre sem precedentes do mundo do judaísmo do Segundo Templo. As cavernas, isoladas e protegidas, preservaram esses documentos preciosos, permitindo que chegassem até nós, quase intactos. Entre os pergaminhos estavam fragmentos de textos bíblicos, comentários e escritos sectários, oferecendo insights valiosos sobre as crenças e práticas da época. Esses textos não apenas confirmaram o que já sabíamos, mas também revelaram novas dimensões da vida religiosa e social da antiga Israel. Embora os manuscritos do Mar Morto não contivessem o livro de Og em si, eles revelaram algo intrigante, referências a Og e seus parentes gigantes. Essas menções, embora breves, abriram novas linhas de investigação sobre a presença e o papel dos gigantes na história antiga. Essas referências, espalhadas por vários textos, confirmaram que os gigantes não eram meramente figuras de mitos e lendas,
mas eram considerados figuras históricas reais pelo povo da antiga Israel. A existência de tais figuras nos textos sugere uma crença profunda e enraizada na realidade desses seres. Um desses textos, conhecido como Apocalipse de Gênesis, expande o relato bíblico da criação e do dilúvio, fornecendo uma narrativa mais detalhada das origens dos gigantes e seu papel nos eventos que antecederam o dilúvio. Este texto oferece uma visão mais rica e complexa dos eventos que moldaram a história antiga. Outro texto, o Livro dos Gigantes, encontrado entre os manuscritos do Mar Morto e outras coleções antigas, oferece um relato fragmentado, mas tentador, da perspectiva dos gigantes sobre o dilúvio e sua subsequente morte. Este livro, embora incompleto, é uma janela fascinante para a mentalidade e as crenças dos antigos. Essas referências a Og e aos gigantes nos manuscritos do Mar Morto, embora fragmentadas, fornecem um contexto crucial para a compreensão da narrativa bíblica. Elas nos ajudam a entender como essas figuras foram vistas e interpretadas pelos antigos. Eles demonstram que os gigantes não eram simplesmente recursos literários ou enfeites mitológicos, mas eram considerados figuras históricas reais que desempenharam um papel significativo no mundo antigo. A presença desses gigantes nos textos sugere que eles eram parte integrante da história e da cultura da época. Os pergaminhos oferecem um vislumbre das crenças e tradições que cercam os gigantes, tradições que provavelmente influenciaram os escritores bíblicos e moldaram sua compreensão da história. Esses textos são uma ponte para o passado, conectando-nos às crenças e histórias que moldaram a antiga Israel. A Bíblia apresenta Og, rei de Bazã, como o último dos Refaíns, uma raça de gigantes que antes habitavam a terra de Canaã. Estes gigantes eram conhecidos por sua estatura imponente e força descomunal, características que os tornavam figuras temidas e respeitadas na antiguidade. Seu reinado marcou o fim de uma era, a resistência final de uma raça em declínio contra os israelitas invasores. A batalha entre os Refaíns e os israelitas foi uma luta épica, simbolizando a luta pela sobrevivência de uma raça inteira. O relato bíblico do encontro de Og com Moisés e os israelitas é breve, mas impactante, destacando seu tamanho e força imensos. Og é descrito como um guerreiro formidável, cuja presença inspirava tanto medo quanto admiração. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11, descreve a cama de Og como tendo 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura, o que, de acordo com medidas antigas, a tornaria aproximadamente 4 metros de comprimento e 2 metros de largura. Este detalhe não é apenas uma curiosidade, mas uma prova tangível da grandeza física de Og. Este detalhe, embora aparentemente insignificante, ressalta a estatura extraordinária de Og e reforça seu status como um gigante entre os homens. Sua figura imponente era um símbolo de poder e dominância, uma lembrança constante da era dos gigantes. A derrota de Og nas mãos dos israelitas, orquestrada pelo próprio Deus, é retratada como um momento crucial na conquista de Canaã por Israel. Esta vitória não foi apenas uma conquista militar, mas também um evento carregado de significado espiritual e teológico. Simbolizava o triunfo do povo escolhido de Deus sobre as forças do caos e o cumprimento de sua promessa a Abraão de dar a seus descendentes a terra desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. A vitória sobre Og foi um marco na jornada dos israelitas para estabelecer-se na terra prometida. A história de Og, embora breve, serve como um lembrete do lugar dos gigantes na narrativa bíblica. Estes seres não eram apenas personagens de lendas, mas figuras reais que desempenharam papéis significativos na história antiga. Eles não são meramente criaturas fantásticas de mito, mas representam um obstáculo tangível, tanto física quanto ideologicamente, que os israelitas tiveram que superar em sua busca pela terra prometida.
A presença de gigantes como Og na narrativa bíblica sublinha os desafios monumentais enfrentados pelos israelitas. A derrota de Og, portanto, representa não apenas uma vitória militar, mas uma vitória teológica, um testemunho do poder de Deus e da retidão de seu povo escolhido. Esta vitória foi um sinal claro de que os israelitas estavam sob a proteção divina e que seu destino estava sendo guiado por uma força maior. Enquanto a Bíblia e outros textos antigos fornecem relatos convincentes de gigantes, sua existência foi recebida com ceticismo por alguns. No entanto, descobertas arqueológicas de várias partes do mundo revelaram evidências intrigantes que sugerem a existência de indivíduos excepcionalmente altos na antiguidade. Restos esqueléticos, alguns excedendo a altura humana normal por uma margem significativa, foram encontrados em túmulos e tumbas antigas, desafiando as compreensões convencionais do crescimento e desenvolvimento humano no mundo antigo. Embora algumas dessas descobertas permaneçam controversas e exijam análises adicionais, elas levantam possibilidades intrigantes sobre a existência de indivíduos que teriam sido considerados gigantes em seu tempo. Por exemplo, em 1936, o arqueólogo Ralph von Königswald descobriu uma mandíbula enorme em uma loja de produtos naturais em Hong Kong. A mandíbula, muito maior do que qualquer mandíbula humana conhecida, foi inicialmente considerada como pertencente a um macaco extinto, o Gigantopithecus. No entanto, análises posteriores revelaram que pertencia a um hominídeo, um parente dos humanos modernos, sugerindo a existência de uma espécie humana gigante na Ásia pré-histórica. Embora a evidência arqueológica para gigantes não seja tão abundante ou conclusiva quanto alguns poderiam esperar, ela fornece pistas tentadoras que apoiam os relatos encontrados em textos antigos. A descoberta de restos esqueléticos excepcionalmente grandes, embora frequentemente fragmentados e abertos à interpretação, desafia nossa compreensão da diversidade humana no passado e sugere que a existência de gigantes, longe de ser um mito, pode ter sido uma realidade no mundo antigo.